Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, terminando esse capítulo 4. E aí na semana passada nós paramos no verso 14, começamos ali dando continuidade às exortações do apóstolo Paulo com relação a Timóteo. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que vimos e que são importantes para nós, para darmos continuidade aqui a nossa exposição. Então nós estamos vendo o apóstolo Paulo instruindo Timóteo com respeito a alguns aspectos relativos à igreja, e aqui em especial fala do seu ministério, como deve ser o ministério pastoral. A gente vai ver isso em toda epístola, Por isso que elas são chamadas de epístolas pastorais. Aí no verso 11, ele diz: ordena e ensina essas coisas, se referindo aos temas que foram falados anteriormente, incitando a Timóteo a permanecer e perseverar naquilo que Paulo havia inicialmente trazido em sua carta com relação aos ensinamentos da palavra do Senhor. E agora ele volta a sua atenção para a pessoa do pastor. E ele, no caso de Timóteo, ele pede para que ele se torne padrão dos fiéis, para que ninguém pudesse desprezar a sua mocidade. Nós vimos que ele era uma pessoa jovem para o cargo que ocupava. Ele estava entre 35 e 40 anos. Uma pessoa que tem entre 35 e 40 anos não é uma pessoa tão jovem assim. Mas ele era um representante apostólico. E ele estaria à frente de pessoas que seriam mais velhas do que ele. E as pessoas deveriam olhar para ele, e não desprezá-lo pela sua mocidade, mas reverenciá-lo pelo seu comportamento, que confirmava não só a sua vocação, mas também o seu ministério. E aí nós vimos como deveria ser esse procedimento padrão de Timóteo, daquele jovem pastor, para que as pessoas olhassem para ele e o reverenciassem como tal. Como diz aqui, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E nós vimos o que cada coisinha dessa representa, Ele deveria ser um exemplo de conduta no falar, do seu dia a dia, no seu relacionamento para com seu irmão, na fé e principalmente um exemplo de santidade de vida. E aí no verso 13, Paulo fala das responsabilidades específicas de Timóteo com relação ao culto, quando ele diz assim: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, E aí nós vimos duas posições que não são contraditórias, mas são complementares. William Hendricks entende que essa leitura pública é essa leitura que era feita na congregação para a edificação da igreja. João Calvino entendia que se referia à leitura particular para conhecimento e crescimento do próprio Timóteo, do próprio pastor. E você vai perceber que as duas coisas elas estão relacionadas, porque a palavra no original aqui, aplicar a leitura, tanto dava a ideia da leitura pública quanto uma leitura privada. E aí nós poderíamos juntar essas duas coisas, porque a leitura pública serve para a edificação da igreja, de todos aqueles que ouvem, até mesmo daquele que lê, e a leitura privada de Timóteo possibilitaria cada dia mais a exercer o seu ministério com eficiência. E não só isso, ele deveria se aplicar na vida da igreja, essa leitura, a exortação e ao ensino. E aqui nós estamos vendo quais são as armas ou o ministério pastoral, que está circunscrito, ao ensino, à pregação, à docência na igreja de Cristo Jesus. E aí a gente até entende porque você tem no meio do povo de Deus determinados ofícios, que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, como o presbítero regente, que juntamente com o pastor, eles exercem a liderança na igreja, mas o pastor em especial é aquele que ensina, é que ele se debruça na instrução e em todos os aspectos que estão relacionados ao ensino da palavra do Senhor, a pregação efetiva da palavra. E aí você tem os diáconos, que são o braço
do pastor e do conselho e dos presbíteros regentes da igreja, responsáveis por toda a questão da administração física da igreja e também no trato para com aquelas pessoas que carecem de algumas coisas necessárias, não só a sua vida espiritual, mas como a sua vida física também. E aí os doentes, os órfãos e as viúvas, que no nosso caso, nós não temos muitos órfãos e viúvas na igreja, até temos, mas aquelas pessoas que merecem um cuidado por não terem ninguém por si. E aí você vê como a igreja funciona e como ela deve funcionar. E aí o verso 14, chegando para o final, vai falar um pouco mais desse foco pastoral no exercício do ministério do pastor na igreja, quando diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Então ele diz assim: não te faças negligente com o dom que há em ti. Ele exorta Timóteo a fazer uso da graça com que for adotado para a edificação da igreja. E por quê? Porque é interessante nós percebermos isso, que os dons de Deus vão murchar se eles forem negligenciados. E aqui, nesse caso, pode tanto se entender com relação ao ofício no qual estava envolvido, quanto às qualificações para este ofício. Se Timóteo não fosse negligente com isso, essas coisas iriam ser minadas da sua vida. E nós vemos que o ofício do ministro é um dom de Cristo. Abra Efésios capítulo 4. A palavra de Deus diz que quando ele subiu às alturas, recebeu dons para os homens. É um dom. Nem todos são chamados para esse exercício. Isso não quer dizer que a pessoa que não é um ministro é menor. Não, é que ela tem uma outra vocação. E é interessante que o Calvino fala sobre isso. Ele diz que todo homem tem uma vocação, seja essa singular ou não. Ou seja essa voltada para a vida da sociedade ou voltada para a vida religiosa. Porque nem todos são chamados para o ministério, mas todos têm uma vocação divina e eles devem exercer essa vocação divina de forma que glorifiquem o nome do Senhor. E aí ele dizendo em seu comentário, acho que é nas Institutas: por isso os pais devem estar atentos aos seus filhos, para que eles exerçam os dons que o Senhor deu a eles, para que eles possam ser uma bênção, não somente no reino de Deus, mas nesse mundo. E aí Calvino aponta para as vocações seculares, que não são menores do que a vocação religiosa, mas que tem outras aplicações. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí o verso 11 e 12: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E percebam aí que esses últimos citados aqui são aqueles que vão permanecer na igreja. Porque esses anteriores eles estavam relacionados de uma certa forma, direta ou indiretamente, à revelação. E aqueles que permanecem, ou seja, aqueles ofícios que permanecem na igreja como dons de Cristo, são esses como pastores e mestres. Ou algumas pessoas dizem pastores mestres, não sei. E aí diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse foi um dom especial dado para a igreja de Cristo. Por isso, os ministros não devem negligenciar o dom que foi concedido a eles. Eles devem exercer o ministério com diligência e responsabilidade, exercendo o ensino, a instrução,
por meio da pregação com toda a disposição. E Paulo lembra a Timóteo que isso lhe foi dado, concedido mediante profecia. E com isso Paulo quer dizer e encorajar a Timóteo em seu ministério, que ele foi admitido à ordem de pastor de uma forma extraordinária, por meio de revelação. E era algo que estava se findando. Tanto que onde Paulo passava, e Timóteo e Tito também passavam, que eram auxiliares dos apóstolos, o que era feito nas igrejas? Eleição para oficiais da igreja. Por quê? Porque a igreja estava se formando. Os apóstolos e profetas, aqueles que recebiam diretamente da parte do Senhor, de forma especial, revelações, essas coisas estavam chegando ao fim, porque a Escritura estava tomando corpo, ou seja, a revelação estava sendo toda trazida, e não haveria mais necessidade de revelações e de Deus se manifestar de forma extraordinária para que a sua palavra se manifestasse, porque tudo tinha sido entregue ali para a igreja de Cristo. E agora esses homens iriam continuar essa tarefa. Por isso que em Efésios capítulo 2:20, que diz: fundamentado nos apóstolos e profetas, que é Cristo, a pedra angular. E Paulo lembra que Timóteo, ele foi eleito não de forma usual, pelo critério humano, senão nomeado pelo Espírito Santo. De que forma? Com imposição de mãos. Calvino diz que isso significa também que ele recebeu os dons necessários para desempenhar as suas atividades ministeriais. E aqui nós temos vamos dizer assim, um princípio. E que princípio é esse? Manifestado aqui nas Escrituras. Por mais que não aconteça isso que aconteceu com Timóteo, de um homem receber o ministério de forma revelacional, porque hoje isso não mais acontece, hoje, da mesma forma, Deus prepara e chama homens para esse ofício. E isso se dá de forma ordinária. Porque é dessa forma que Deus assim determinou. E o que isso representa nessa imagem? Representa que nós não podemos nos esquecer que esses que são chamados e vocacionados por Deus são semelhantes àqueles que foram chamados como Timóteo de forma revelacional. E da mesma forma que o Senhor o chamou de forma ordinária, da mesma forma que o Senhor chamou Timóteo de forma sobrenatural, Ele chama hoje homens de forma ordinária. E não somente os chama, mas os capacita. Como Paulo lembra a Timóteo: não te faças negligentes com o dom que te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbitérios. Ou seja, ele está dizendo assim: você recebeu isso da mão do Senhor, e o Senhor o capacitou para essa obra, para esse serviço. E se nós seguirmos o padrão da Escritura para a escolha dos nossos líderes na igreja, nós podemos ter a certeza, na evidência da Escritura, que foi o próprio Deus que chamou esses homens e que os capacitou. Reconhecendo apenas neles aquilo que Deus já determinou na vida da igreja para o serviço dos crentes e na vida desses homens para o chamado ao ministério. E essa é a certeza que nós temos. Porque quando Deus chama um homem, Ele chama nesse mesmo fundamento. Agora, não mais de forma sobrenatural ou relacional, mas por meio ordinário, pelas Sagradas Escrituras. E todas as vezes que nós reconhecemos isso, nós estamos reconhecendo, todas as vezes que nós reconhecemos esse ministério e reconhecemos esses homens, da forma como a Escritura assim nos fala, nós estamos reconhecendo que eles foram vocacionados e chamados por Deus para o serviço na sua igreja. Por isso a importância de seguir aquilo que a palavra de Deus fala, de forma ordinária, de forma clara,
como temos aqui na palavra. E aí ele continua, verso 15, medita essas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo aqui quer mostrar que essa deveria ser uma preocupação constante de um ministro, ou seja, meditar em quê? E ser diligente em quê? Em todas as coisas que ele falou no capítulo 4, como por exemplo, que a apostasia está a caminho, que ele precisava advertir outros sobre essas coisas, que o ministro precisa se nutrir das palavras da fé, que ele deve preparar-se para a vida piedosa, que deve se conduzir de forma tal que ninguém menospreze a sua juventude, e assim, em sua sequência, ele deveria meditar nessas coisas e ser diligente em cada uma delas. Calvino vai dizer que quanto maior for a dificuldade em ministrar fielmente a igreja, mais solícito deve ser o pastor em aplicar todas as suas faculdades nesse ministério, e não apenas por um curto tempo, mas com exaurível perseverança. E Timóteo, ele se apresenta como um homem sábio e instruído, e mesmo assim deveria continuar progredindo e mostrar que de fato cresceu em conhecimento. E aí você vê a questão da preparação de um ministro. Os ministros precisam se separar muito tempo para meditação e estudo. E eles precisam considerar antecipadamente como e o que devem falar. E eles devem se lançar sobre essas coisas. É interessante que lá em Atos capítulo 6, nós vemos lá a preocupação dos apóstolos, dos pastores da igreja. Olha, nós estamos perdendo tempo com essas coisas. Não que essas coisas não sejam relevantes. Que as viúvas dos judeus helenistas, que moravam na dispersão, ou que eram de origem grega, ou que viviam lá no mundo grego, elas estavam sendo esquecidas. E eles eram responsáveis por ordenar essas coisas. Então, nós estamos perdendo tempo. Não porque essas tarefas não sejam importantes, mas porque existe uma tarefa mais importante que a nós nos é dada. Por isso a escolha dos diáconos. Eles não poderiam estar envolvidos nessas coisas. Eles deveriam estar envolvidos pura e simplesmente na pregação, no ensino e na instrução do povo de Deus. Às vezes eu falo para algumas pessoas aqui que a gente está estudando, e é interessante, quem trabalha como nós trabalhamos, os ministros, às vezes até os professores, é um pouco semelhante, Bom, há uma grande diferença aí, mas de você estudar, às vezes eu estou ali, aí essas semanas de obra em casa tem sido para mim um martírio, muito grande, porque eu estou ali sentado, estou lendo um texto, estou pensando sobre ele, estou lendo, aí daqui a pouco, senhor Hebe, aí eu preciso sair. Geralmente quando eu preciso sair, o carro não está em casa, aí eu vou comprar não sei o que aqui na loja, aí não tem, aí eu tenho que procurar em outros lugares, eu tenho que voltar para casa, porque eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo. Aí às vezes quando o carro está em casa, eu vou sair para procurar, aí passo o dia todo procurando material, aí volto para casa, aí começa, continua, seu Hebe, aí você tem que parar. Às vezes me irrita, eu fico irritado, tenho ficado tenso, Minha esposa de vez em quando pergunta para mim, Hebe, você está aborrecido, você está chateado, o que está acontecendo? É tensão, porque você está ali estudando, você está ali, aí daqui a pouco você tem que parar e fazer outra coisa. É difícil, é quase que impossível. Por quê? Porque a nossa mente tem que estar completamente voltada para a palavra de Deus. Você tem que estar com um pensamento aqui, e lendo, e aprofundando, e essas coisas não são fáceis, não são simples. São simples no modo de ser, mas elas são complexas no sentido de serem profundas. Você tem que gastar tempo com essas coisas.
E é isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Timóteo deveria se gastar na instrução da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Ele deveria refletir muito, não somente sobre aquilo que ele estava pregando, mas a responsabilidade que era confiada a ele, na importância do valor das almas imortais e na prestação de contas que terão de apresentar no último dia diante do Senhor. E aqui Paulo está lembrando a Timóteo que no ministério não existe espaço para indolência ou frouxidão. Por quê? Porque o Senhor requer de nós a máxima solicitude e assiduidade. Que esse homem ou esses homens não faltem às suas obrigações, que se apliquem com tenacidade às suas tarefas. E Paulo vai dizer que essas coisas fazem com que ele progrida, medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E aqui Paulo está tanto falando sobre o progresso pessoal de Timóteo, quanto dos resultados do seu ministério. Segundo Calvino, o que Paulo tem em mente aqui é que Timóteo deveria trabalhar de tal forma que através dele a igreja fosse mais e mais edificada e solidificada, correspondendo esse resultado ao labor visível de Timóteo. Isso deveria representar um esforço diário e contínuo, de forma que seria percebido diariamente isso na vida de Timóteo. Olha o que Matthew Henry diz. Os ministros devem dedicar-se inteiramente às suas atividades, pregação, ensino, ministrar fielmente à igreja e considerar essas coisas como seu trabalho principal, e que dessa forma o seu progresso será manifesto em todas as coisas e para todas as pessoas, sendo essa maneira de eles fazerem progresso no conhecimento e na graça e também de fazerem outros progredirem. E parece que Paulo está dizendo aqui que esse progresso não era só um progresso pessoal, das pessoas verem o crescimento de Timóteo na sua vida pastoral, na sua vida ministerial, mas era o progresso da igreja também. A igreja também iria progredir, a igreja também iria crescer, a igreja também iria desenvolver, e não é só número não, e aqui eles não estão falando de número, está falando de maturidade cristã. Que você pode ter certeza, que por trás de um crente firme, você tem um ministério firme. E aí ele continua: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Um bom ministro deve ser diligente em sua doutrinação, no ensino aplicado à igreja, tanto quanto em sua integridade pessoal. É isso que nós estamos vendo aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. E a Escritura está cheia de textos que mostram essa responsabilidade do ministro em ser diligente na sua doutrinação e na sua vida pessoal. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. E nós já havíamos falado isso anteriormente, aqui nessa exposição em Timóteo. Olha o que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, a ideia de dispenseiro aqui é aquele que eu já falei aqui para a igreja, né? Porque na sinagoga existiam aqueles que eram os diáconos, né? Que eram aqueles que ficavam responsáveis pelos suprimentos dos pobres, das pessoas necessitadas na igreja. E esses dispenseiros, eles viam uma pessoa e eles viam que aquela pessoa tinha determinada necessidade, ela falava das suas necessidades, e ele ia lá na despensa e ia pegar os seguintes suprimentos conforme a necessidade daquelas pessoas. Essa é a ideia.
O ministro é aquele que é um dispenseiro de Deus, ou seja, aquele que proclama a verdade de Deus, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade de cada um. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então nós temos aqui a fidelidade ao ministério e a fidelidade ao Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 17. Olha o que a Escritura diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A responsabilidade daqueles que têm a função de cumprir essas atividades com diligência e responsabilidade diante do Senhor. Tito capítulo 2, versos 7 e 15. Olha o que ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. Verso 15. Diz essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Um viver santo e um ensino íntegro devem vir juntos, caso um ministro queira ser uma bênção para uma igreja. Uma coisa deve estar atrelada à outra. Por isso Paulo admoesta a Timóteo e a todo ministro que deve atentar para essas duas coisas para a sua vida pessoal, como um crente santo, e para a responsabilidade do seu ministério. Ele precisa permanecer e perseverar nessas coisas, num viver santo e na diligência e vigilância quanto ao ensino e ao seu ministério em uma igreja. Calvino faz o seguinte comentário, ele diz assim: não basta que o ministro amolde sua vida de acordo com o que é recomendável e tome cuidado para não dar mau exemplo, se não acrescentar à vida santa uma diligência contínua na doutrinação. E ele continua dizendo: a doutrinação será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. É isso que se exige do ministro. Que ele seja diligente na sua atividade como ministro da igreja, com relação à pregação e o ensino na igreja, e que também mostre santidade de vida. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Não basta ele ser um excelente expositor, um excelente doutrinador e dar um mau testemunho. Também não basta para ele ser um crente fiel, íntegro, mas não ser diligente no seu ministério. Você pode estar pensando, essas coisas acontecem? E muito. Tanto uma coisa quanto outra. E nós já vimos na história, na nossa história, não precisa ser nem a história da igreja, coisas como essa. E nós vemos muito isso, às vezes, muito próximo de nós. Pessoas que são excelentes crentes, fiéis, e se metem a abraçar o ministério, sem terem um chamado. Eles não percebem, eles acham que o chamado para o ministério é o chamado para ser crente. Mas não é. São duas coisas distintas, diferentes. E aí você vê aquele bom crente, aquele homem temente ao Senhor, fragilizado, bambeando, porque está exercendo algo que não foi chamado para isso. É triste isso. É triste. Matthew Henry diz assim: o cuidado dos ministros deveria ser, em primeiro lugar, em salvar a si próprio. Salve você mesmo em primeiro lugar. Assim você será um instrumento para salvar aqueles que o ouvem. Continua ele: os ministros na pregação devem buscar a salvação daqueles que os ouvem, logo após a salvação da sua própria alma. E nós estamos vendo aqui que Paulo dá muitas razões para que o ministro dê tanto atenção à sua pessoa, quanto à sua doutrinação, para proveito geral da igreja.
É interessante, lembram como nós terminamos a pregação da semana passada? Que o pastor, ele é um crente diferente dos outros. Não porque ele seja um crente diferente, porque é o anjo da igreja, como dizia lá, o intocável. Não. Por isso que quando Paulo fala, diz que a igreja é gloriosa, a igreja é isso, e nós somos a escolha do mundo. Por quê? Porque ele tem que dar conta de si e de outros. Ele é um crente diferente por isso. Nesse sentido, ele é diferente. Porque a responsabilidade dele é dupla. Diferente de todo outro crente que não exerce essa função. Porque ele vai ter que responder diante do Senhor a sua vida, as suas lutas, as tentações, as dificuldades, a santidade que ele deve correr e ir em direção a ela, ao reino de Deus. Mas ele também vai responder pelos outros, por aqueles que foram dados a ele para que fossem cuidado e que sentissem por meio desses pastores o cuidado do Senhor. Olha o que Calvino diz: o zelo dos pastores será profundamente solidificado quando forem informados que tanto sua própria salvação quanto a de seu povo depende de sua séria e solícita devoção ao seu ofício. Olha que interessante. A sua salvação depende de você mesmo. Nesse contexto, é responsabilidade sua. É isso que eu quero dizer. Mas no caso dos ministros, não. No caso dos ministros, a salvação deles é responsabilidade dele, e a salvação dos outros também é sua responsabilidade por meio do seu ofício. Porque os ministros são aqueles que serão chamados diante de Deus para prestar contas de si e daqueles que o Senhor colocou em suas mãos. Por isso Paulo diz a Timóteo: continua desses deveres, ser diligente, porque fazendo assim você salvará tanto a você como aos teus. William Hendricks nos lembra em seu comentário desse verso que a salvação vem pela fé, mediante a graça de Deus, não é por meio de obras. Entretanto, uma vez que o viver santo e a sã doutrina são o fruto dessa fé, Paulo aqui está apto a dizer que, ao agir assim, Timóteo salvará a si e aos seus ouvintes, porque ao longo da vereda de um viver santo e da diligência no ensino e na vigilância sobre a vida e o ensino dos outros, ele vai obter a salvação. Por quê? Porque é por meio da pregação e do ensino da igreja que somos unidos a Cristo. Por isso que Paulo fala nesses termos. E o ministro é aquele que prega, é aquele que traz a palavra de Deus, é aquele que, com a sua exposição, ou seja, com a exposição da palavra de Deus, ele deve levar os homens, entendam? É por meio do Espírito Santo. Ele deve levar os homens ao conhecimento da verdade. Ele é um instrumento. E por quê? Porque a infidelidade e a negligência de um pastor pode ser fatal a uma igreja. Às vezes você olha assim, principalmente as pessoas assim, um pouco menos jovens, como eu, olha a nossa vida, as igrejas pelas quais nós passamos, e às vezes nos lembramos de determinados ministérios de pastores trágicos, e lembramos assim: poxa, quando aquele pastor ali estava naquela igreja, quantos jovens ou quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram a igreja, e hoje estão no mundo. De vez em quando eu lembro de algumas situações semelhantes. E aí, isso pode ser ou pela fidelidade do pastor,
em que ele, sendo fiel ao Senhor, e aquela igreja estava cheia de crentes nominais, e aí ele pregando a palavra com fidelidade, as pessoas fogem como ratos, ou porque era negligente na sua tarefa, e por isso muitos se perderam. A infidelidade e negligência de um pastor pode ser fatal a uma igreja. E apesar de nós sabermos que é unicamente Deus quem nos salva, sua glória não é de maneira alguma ofuscada em usar ele, o labor humano, para outorgar a sua salvação. Paulo mesmo diz que nós somos vasos de barro que contêm tesouros. E quem esqueceu ou não sabe, na antiguidade, e não só na antiguidade, mas no século XVI, século XVII, até mesmo aqui no Brasil, século XVIII, as casas não tinham esgoto, não tinham, e as pessoas faziam as suas necessidades em vasos de barro. Existiam vasos, às vezes de prata e às vezes de ouro, que tinham água, suco e outras coisas mais nobres. E os vasos de barro eram usados para coisas menores. E essa é a ideia de Paulo aqui. Deus não é ofuscado por usar esses vasos, pelo contrário, ele é exaltado, porque a nossa salvação é dom de Deus, porque emana exclusivamente dele e é efetuada unicamente pelo seu poder. E quando esses vasos representam isso, mostram isso, cada dia mais eles trazem luz, não para o vaso, mas para o tesouro que está dentro do vaso. E esse também pode ser um indicativo, de um ministro fiel, que apesar de toda a sua diligência, apesar de todo o seu esforço, a sua responsabilidade em pregar e expor as Escrituras, cada dia mais a igreja olha para ele e vê que ele é um vaso que contém um grande tesouro, mas que é apenas um vaso. Porque só o Senhor é o autor de nossa salvação. Mas esse fato não exclui o ministério humano. Tampouco vai negar que tal ministério seja um meio de salvação proporcionado por Deus. Por isso Paulo diz em Efésios, que é desse ministério que depende o bem-estar da igreja. Efésios capítulo 4, verso de 11 a 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O bem-estar da igreja depende desse ministério. Olha a importância disso. E esse ministério é, por natureza, inteiramente obra de Deus, como o próprio texto diz. Pois é Ele quem modela os homens para que sejam bons pastores e os guia por intermédio do seu Espírito e abençoa seu trabalho para que o mesmo não venha a ser infrutífero. Por isso Paulo muitas vezes diz que Ele é tudo em todos. E o ministério do apóstolo Paulo, que muita gente olha hoje para trás e diz o grande apóstolo Paulo, na época em que ele exercia esse ministério com toda a autoridade,
as pessoas não diziam isso dele. Pelo contrário, as credenciais de Paulo eram prisões, açoites, em perigos entre patrícios, entre irmãos. É o Senhor quem guia essa obra e abençoa para que esse ministério não seja ou não venha a ser infrutífero. Calvino faz um comentário interessante quando ele diz que se um bom pastor é nesse sentido a salvação daqueles que o ouvem, que os maus e indiferentes saibam que a ruína desses será atribuída aos que têm responsabilidade sobre eles. Pois assim como a salvação de seu rebanho é a coroa de um pastor, assim também todos os que perecem serão requeridos das mãos de pastores displicentes. Por isso Paulo afirma lá em Atos capítulo 20, versos 26 a 27, estar limpo do sangue de todos, visto que ele havia anunciado todo o desígnio de Deus àqueles irmãos de Éfeso. Como a Escritura mesmo diz, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí disse que um pastor salva a si mesmo e a outros quando ele obedece à sua vocação, quando ele cumpre fielmente o ofício que lhe foi confiado por Deus. E isso não só porque assim evita o terrível juízo com o qual o Senhor ameaça pela boca do profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, verso 8, seu sangue o requererei de tuas mãos. E é esse texto que Paulo usa ali na igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. Estou limpo do sangue de todos. Mas também porque é costumeiro falar dos crentes como que conquistando a sua salvação e permanecendo no curso dela. E no caso de um ministro, isso significa ser fiel ao seu chamado e à sua vocação, e ser fiel ao Senhor na sua vida particular, na sua devoção pessoal. Queridos, nós temos aqui diante de nós um dos maiores livros, ou o maior livro de eclesiologia, porque aqui nós temos o princípio e os parâmetros para como a igreja deve funcionar, para como o ministro deve atuar, a importância de um ministro na vida da igreja, aquele que está à frente da igreja, aquele que está ministrando a igreja. E a igreja é dependente desse ministério. E esse ministério depende exclusivamente do Espírito Santo de Deus. E aí eu gostaria de focar um outro lado, o lado da igreja. A responsabilidade de orar. Não somente pelo pastor da igreja, mas pelos futuros pastores. Para que o Senhor possa abençoar a futura geração dessa igreja. Para que exista continuidade. Porque um mau pastor, ele destrói uma igreja. Ele acaba com uma igreja. E quando você olha só para... Quando a gente fala sobre pastor, o mau pastor, às vezes você foca só no ministro. Mas no nosso caso também, os presbíteros da igreja. E essa liderança, ela precisa estar alinhada. Numa reunião de conselho, nem sempre todos concordam, mas eles devem estar alinhados no entendimento com relação às suas responsabilidades como pastores do rebanho de Cristo. E quantos desastres nós já vimos quando você tem um conselho fiel e um pastor infiel, e um pastor fiel e um conselho infiel. E quem sofre com isso é a igreja.
Mas olha que engraçado, é a igreja que escolhe. É a igreja que escolhe. E nós precisamos pedir misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Para que os nossos líderes não sejam um juízo sobre nós, mas sejam irmãos que estejam caminhando na mesma pisada que nós. A igreja precisa sustentar os seus pastores. Eu não estou falando de sustento financeiro, não. Está bem, mas eu não estou falando desse sustento, não. Eu estou falando de um sustento que é muito mais importante que esse. E que vai sustentar essa parte financeira também. É o sustento espiritual. É o sustento em oração. É a amizade. É o companheirismo. É o respeito. Principalmente quando nós somos advertidos, né? Principalmente nesse momento. A igreja é uma família. E o pastor é o pai da igreja nesse sentido. E como pai, ele tem que chamar a atenção, ele tem que disciplinar, mas também reconhecer. Reconhecer, louvar, ter amor pelos membros da igreja e até amor por aqueles mais complicados e mais chatos também. Se a gente for olhar assim, todos nós temos alguma coisa de chatice, então. E é assim que o corpo de Cristo se fundamenta, se estrutura. E nós não precisamos e não podemos esquecer da nossa responsabilidade diante do Senhor. Acho que os ministros, eles têm uma responsabilidade dupla, porque eles precisam cuidar da vida deles e cuidar da vida das ovelhas da igreja. E a liderança da igreja é assim. Os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, no cuidado, na proteção, no suprimento, nas orações. E assim a igreja se fortalece. Ela se completa e se torna uma com Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra e que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, para podermos conhecer esse ensino e aplicar nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. E que como igreja possamos, ó Senhor Deus, crescer, ó Senhor Deus, como uma família unida em torno daquele que é o Senhor da igreja. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá, Senhor Deus, condições, ó Senhor Deus, de não sermos uma igreja indiferente, mas sermos uma igreja relevante nesse mundo, Senhor Deus, porque nós estamos vivendo a vida cristã, não somente aqui dentro da igreja, no nosso culto, na nossa devoção, mas também na nossa vida privada. Estamos orando uns pelos outros, estamos auxiliando uns aos outros, estamos, ó Senhor Deus, juntos nessa caminhada, como num deserto, caminhando juntos para a cidade celestial. Fica com o teu povo, Senhor, é o que nós pedimos, e que possamos assim, pela palavra, estimularmos uns aos outros para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.